Devocional de 29 de dezembro. O cristão e a lei de Deus. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Romanos 7, de 8 a 13. Há muita confusão sobre o papel da lei de Deus na vida cristã. Há dois comportamentos extremos em relação à lei. Existem aqueles que a negam e a desprezam, reivindicando uma liberdade para além da lei. Isto é libertinagem. De outro lado, há aqueles que fazem da lei um caminho de justificação pelos próprios méritos. Isto é legalismo, ou mesmo moralismo. Para os judaizantes, grupo de cristãos judeus legalistas, não bastava crer em Cristo. Era preciso circuncidar-se e guardar toda a lei, incluindo-se aí leis cerimoniais, a exemplo da própria circuncisão. Ou seja, a lei era um meio de salvação, um adendo à obra de Cristo. Gálatas foi escrita para combater essa heresia. E no capítulo anterior ao nosso texto, Paulo já havia dito que o pecado não deve mais ter domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça, no verso 14 do capítulo 6 de Romanos. Mas será que isto quer dizer que não precisamos mais cumpri-la? Qual o papel da lei de Deus na vida do novo homem em Cristo? É isto que este capítulo 7 de Romanos responde, mostrando a relação do crente com a lei de Deus. Paulo explica que o crente está livre do jugo da lei, seja como meio de justiça, seja como meio de condenação, dos versos 1 a 6. Procurar guardar a lei, como meio de merecer a justificação, é confiar em si mesmo, desprezando a Cristo. Neste sentido, Paulo assevera em Gálatas 5, versos 2 e 4: Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Alguém que se propõe a cumprir a lei como meio de ser justificado e aceito por Deus é um candidato ao fracasso. Ninguém, por sua própria força e iniciativa, tem condições de fazê-lo, pois aquele que tropeça num só ponto da lei se torna culpado de todos, conforme Tiago 2, versos 10 e 11. Assim, a lei que eu quero usar como meio de salvação acaba sendo um instrumento de condenação, mas esta não é a situação de um verdadeiro cristão. Ele nasceu de novo, é um novo homem, ele morreu para a lei. Como isto aconteceu? Para explicar esta doutrina, Paulo se utiliza primeiro de um princípio geral, o de que a lei tem domínio sobre alguém somente enquanto este está vivo. Morrendo, fica, por assim dizer, livre da lei. Ele prossegue com uma ilustração, a analogia do casamento, nos versos 2 e 3. Uma mulher só está debaixo da lei do casamento enquanto o marido está vivo. Morrendo este, ela está livre para pertencer a outro marido. Assim, a morte do marido livra a mulher do jugo da lei do casamento. Então Paulo aplica o princípio no verso 4. Nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, isto é, através da morte de Cristo. Isto porque Cristo cumpriu perfeitamente a lei desde o seu nascimento e, ao morrer, recebeu a sentença da lei em nosso lugar. Assim, nós morremos com Cristo, cumprindo a sentença da lei. Na figura é o marido que morre, mas na aplicação somos nós que morremos. Consequentemente, como uma mulher viúva, pertencemos a outro marido, a saber, Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, e assim podemos produzir frutos para Deus. No verso 5, Paulo mostra um contraste entre a nossa antiga e a nossa nova vida. Quando éramos ímpios, as nossas paixões pecaminosas eram atiçadas pela lei e operavam eficazmente em nossos membros, levando-nos a produzir frutos para a morte. Como disse John Stott, nossas paixões pecaminosas têm sua origem na carne, são despertadas pela lei e conduzem à morte. Agora que em Cristo fomos libertados da lei, servimos a Deus por meio do novo poder interior do Espírito Santo e não na velha letra externa da lei. Assim temos nova vida no Espírito. Novamente Stott diz: servimos não pela obediência a um código externo, porém pela entrega a um Espírito que vive em nós. Assim, estamos livres da lei como meio de justiça e de condenação, visto que a lei era impotente para nos justificar ou santificar.
Isto significa que a lei e o pecado são a mesma coisa ou que a lei é inútil ao cristão? A resposta de Paulo a ambas as perguntas é: de modo nenhum, absolutamente não. Ou seja, a lei não é pecado. Pelo contrário, a palavra de Deus aqui nos mostra que função tem a lei quanto ao pecado e quanto a nós. Em sua luta pela santificação, o crente reconhece o papel da lei como reveladora do pecado. É o que Paulo explica dos versos 7 a 13. A lei não é pecado, ao contrário, a lei é o meio pelo qual o pecado é revelado e definido em sua natureza. Como se dá isto? Primeiro, a consciência da existência e natureza do pecado é despertada no crente pela lei. É o que ele diz no verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. A cobiça, pecado proibido no 10º mandamento, é a mãe de todos os pecados. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz, diz a Escritura em Tiago 1,14. Em segundo lugar, o pecado se aproveita da lei para despertar a cobiça, causando a morte, os versos 8 a 11. Ele se utiliza da lei como uma cabeça de ponte ou base de operações de onde ele se lança ao ataque. Em seu comentário aos Romanos, F. Bruce observa que, sem a lei para movê-lo à vida, o pecado permaneceria adormecido. Mas quando fiquei ciente da lei, o pecado saltou para a vida e me abateu. O problema então está na lei? Absolutamente não, responde Paulo. A lei é santa e justa e boa, ele diz isso no verso 12. Ela reflete o caráter e a vontade de Deus. Então por que ela se tornou um instrumento de morte? É que o pecado se aproveita daquilo que é bom, a lei, para mostrar toda a sua malignidade, conforme o verso 13. Citando novamente F. Bruce, o pecado forçou-me a fazer o que a lei me mostrou que é errado e assim me envolveu na condenação e na morte. Desse modo, a lei revela o pecado em sua natureza mais essencial. Por fim, o pecador regenerado, confrontado pela lei, reconhece e lamenta a sua pecaminosidade, conforme os versos 14 a 25. Paulo confessa: a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, no verso 14. A lei reflete os valores do Espírito de Deus em contraste com os valores humanos pertencentes à velha natureza, os quais conspiram dentro do crente contra a vontade de Deus. Eu é que tenho uma natureza pecaminosa que ainda reside em mim e ainda me influencia, confessa Paulo. Eis o conflito. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que detesto. Nos versos 15, 16 e 19. O apóstolo então descreve uma terrível luta pessoal, talvez aquela travada no momento mesmo da conversão. Uma luta entre o desejo de cumprir a lei e a incapacidade de fazê-lo, que culmina no grito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? No verso 24. A resposta a esta pergunta desesperadora é Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, diz ele no verso 25. E de que maneira Cristo nos livrou do jugo da lei? Primeiro, ele veio a este mundo na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, conforme Gálatas 4:4. Segundo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, conforme Gálatas 3:13. E terceiro, Cristo nos outorgou o seu Espírito, que implantou a lei de Deus em nosso coração, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme Romanos 8:4. Desse modo, não é que não cumpramos a lei, exceto a lei cerimonial, que foi abrogada com a morte de Cristo. Ao contrário, aqueles que em Cristo se tornaram nova criação, obedecem substancialmente à lei de Deus pelo poder interior do Espírito Santo que vive neles, e o fazem por gratidão. Como está escrito: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, em Romanos 8:2. Viver no Espírito envolve luta, uma luta constante e atroz contra o pecado que habita em nós. Contudo, jamais lutaremos seriamente contra o pecado se não tivermos noção da sua gravidade e da sua natureza maligna, revelada pela lei de Deus. E jamais venceremos enquanto não levarmos a sério nossa própria pecaminosidade, enquanto não abandonarmos qualquer confiança própria e não gritarmos por socorro. Por isso não podemos alcançar a vitória descrita em Romanos 8 sem antes passar pela luta descrita em Romanos 7. Não poderemos dizer, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, sem antes nos confrontar com a lei de Deus e, como diante de um espelho, dizer, miserável homem que sou. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.